Fala, meu povo, tudo certo? Vamos nessa, né? Vamos lá para mais uma aula sobre agentes públicos, mais um pouco aí de falatório sobre esse assunto. Ainda temos bastante coisa para falar, tá? Então, eu provavelmente vou precisar de mais tempo ainda, mas vamos fechar isso com chave de ouro, eu te garanto, tá? Vamos para a tela logo, vamos começar a trabalhar, tá? O nosso artigo 41 da Constituição Federal, que é o artigo que vai tratar ali sobre a estabilidade que a gente viu nas aulas passadas, ele traz alguns parágrafos extremamente importantes para a gente trabalhar, tá? E aí eu quero começar esse trabalho exatamente falando do parágrafo segundo, dos parágrafos, né, segundo e terceiro, que vão falar de dois institutos extremamente importantes e vão abrir a porta para a gente falar de um terceiro instituto, que são as chamadas formas de provimento secundário que nós temos dentro da estrutura do Estado, tá? Então, até vale a pena a gente destacar isso rapidamente. Provimento é quando você tem um cargo e você está provendo ele com alguém, tá? Então você colocar alguém no cargo público é uma forma de provimento. Só que essas formas de provimento, elas podem ter duas classificações. Elas podem ser um provimento primário ou originário, ou podem ser um provimento secundário, complementar, tanto faz. O que seria um provimento primário? Eu estou assumindo aquele cargo público. Tá? Então eu estou chegando naquela cadeira, naquele cargo vago, estou assumindo aquela posição. Não à toa, a doutrina defende que a única forma efetiva, né, que vai trazer efetividade, inclusive, além da estabilidade depois do período de estágio probatório, mas a única forma de efetividade para você poder entrar na administração pública é a nomeação. Né? O ato de nomeação é aquele ato que te convoca para tomar posse e da posse você passa a exercer o cargo público. Essa tríade é importantíssima que você conheça. Quando você estuda estatuto, que falar mesmo negócio junto é fogo, né? Quando você estuda o Estatuto dos Servidores, sejam eles públicos, civis, sejam eles militares, não importa, o Estatuto ele vai mostrar para você essa trindade. Nomeação é a convocação para tomar posse, que é o segundo ato, que é quando você assina e passa a ser tratado como um servidor ou uma servidora, e o exercício, que é quando você começa a trabalhar. Tá? Então, mal comparando, a nomeação é como se você tivesse passado por um processo seletivo, alguém te liga e fala, ó, vem aqui para você poder começar a trabalhar com a gente no dia tal. Beleza, aí você aparece naquele dia, você vai assinar o contrato. Posse, começou a trabalhar em exercício, tá? Os estatutos, eles têm períodos distintos de nomeação para posse para exercício, então eu vou deixar isso para o seu estudo específico dessa legislação, tá? Porém, é importante você saber que essa forma de provimento originária, ela vai firmar sua relação com o Estado e depois de algumas coisas acontecerem, pode ser que a sua relação com o Estado sofra um desvínculo, uma quebra, e você acabe retornando lá por algum motivo. Então, isso vai ficar mais claro a partir de agora, tá? Quando você já tem um vínculo, esse vínculo por algum motivo sofre uma mudança e depois você retoma ou você assume uma posição diferente de vínculo com o Estado, a gente chama de provimento secundário. Então, para ter provimento secundário, tem que ter acontecido o provimento primário, tá? Antes, tá? E aí é que entra a história. Olha só, parágrafo 2º do nosso artigo 41 fala o seguinte, ó, invalidada por sentença judicial a demissão do servidor estável, e aqui você pode entender também invalidada por decisão administrativa, tá? Eventualmente você entra com recurso administrativo, mostra que a sua demissão foi injusta, foi inválida, qualquer coisa, tá? A demissão do servidor estável, e presta atenção que quando ele fala isso é sério, então você só teria direito a esse tipo de proteção depois da estabilidade, será ele reintegrado. Então você acaba de conhecer o Instituto de Provimento Secundário ou Derivado, chamado de reintegração. O que é reintegração? Vamos parar por aqui, daqui a pouco a gente segue. A reintegração ela acontece sempre que o sistema você sofreu uma demissão e conseguiu desfazer a demissão. É isso. Então, olha só, você estava no cargo, foi nomeado, tomou posse, está exercendo o cargo, levou um pé na bunda. Você provou, administrativa ou judicialmente, tá? Porque não é só judicial, que a sua demissão foi inválida. Né? Foi errada, imputaram a você um ato que você não cometeu, não te deram contraditório para defesa, sei lá, por algum motivo a demissão foi inválida. Você desfez essa demissão, você vai voltar para o cargo anteriormente ocupado. Ou seja, você vai ser reintegrado no provimento secundário. Tá? Então apareceu na prova uma questão com 300 linhas, contando uma história gigantesca para no final falar que houve uma demissão que foi invalidada, é reintegração e acabou a história. Porém, o que vai acontecer?
Eu tô fazendo esse joguinho de cargo vago, cadeirinha para sentar, porque fica mais claro de você enxergar. Se você não percebeu isso ainda, assim, quando eu falo cargo vago, é como se fosse uma cadeira. Você vai lá e ocupa aquele lugar, o lugar é seu. Ah, fui demitido, o lugar tá vago. Aí quando você volta, você vai voltar para a cadeirinha que você estava antes, concorda comigo? Aqui é que está o problema. Pode ser que quando você retorne para a sua cadeira, tenha alguém no seu lugar. Porque, convenhamos, cargo vago, o cara vai fazer concurso público, porra. Esse é o padrão Brasil de qualidade. Aliás, é o que tem que ser feito mesmo. Vai deixar o cargo vago lá esperando o que vai acontecer daqui a 300 anos na justiça ou num procedimento administrativo? Não. Então, nomeei alguém para assumir o cargo. O problema é que essa pessoa que está no cargo de outra pessoa, ela não tem culpa de estar ali no lugar de um cara que foi demitido injustamente e está voltando. Mas também a administração não pode fazer muita coisa se alguém errou no processo. Então a pergunta é, o que vai acontecer com a pessoa que está sentada e vem uma outra e fala assim, ó, vaza do meu lugar, esse lugar é meu, tá aqui meu documento de reintegração. É como se fosse uma reintegração de posse, né? Você tira a pessoa da casa e vai lá, ou da propriedade vai lá e entra. O que vai acontecer? A Constituição responde. O eventual ocupante da vaga, se estável, de novo, reconduzido, seja bem-vindo, recondução, ou bem-vinda, recondução, ao cargo de origem, sem direito à indenização, calma, aproveitado em outro cargo, ou posto em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço. Então vamos lá, o que acontece? A primeira coisa que a Constituição fala é o seguinte, quando alguém volta para o cargo e tem alguém no lugar, eu tenho que olhar se essa pessoa que está no lugar, que vai sair, que vai perder o cargo porque alguém foi reintegrado, tinha um cargo estável anteriormente. É até por isso que os estatutos exigem que quando você toma posse, uma das coisas é declaração de vínculo ativo com o Estado. Ativo entre aspas, né? Você se afastou de um outro cargo, mas você sim, era estável num cargo anterior. Se acontecer alguma coisa durante o prazo do estágio probatório, tu volta, não tem problema, tá? Só que o que acontece? Eu era estável no cargo anterior, vim para cá. Alguém veio e retomou o lugar, eu vou voltar para o meu cargo anteriormente ocupado. Só que convenhamos, a pessoa que retorna para o cargo está sendo reintegrada. Eu vou ser reintegrado para o cargo anterior? Não, porque não houve demissão inválida. Então, como eu estou voltando para o meu cargo anterior porque eu perdi meu cargo atual por conta de uma reintegração, nós vamos dar o nome disso de recondução. Ah, mas eu já vi que o estatuto do meu estado aqui, sei lá, falou uma outra forma de recondução. Cada estatuto fale o que quiser. Tá? Isso daí, obviamente, é um direito de cada estado, de cada município, na sua regra, estabelecer outras situações. A Constituição traz a recondução apenas como resultado de alguém que estava num cargo, ocupando um cargo, e perdeu esse cargo porque alguém foi reintegrado. Então, é o efeito dominó. Reintegração, recondução. Mas, e se o cara não era estável no cargo anterior? Dane-se. Não posso fazer nada. Porque a própria Constituição deixa claro. Se estável, olha só, ele deixa claro que o cara tem que estar numa condição de estabilidade para poder ter acesso a isso. Mas olha só, pelo que eu estou lendo, eu estou entendendo que é estável no cargo atual. Sim, é porque na real, vamos pensar comigo, né? Você está num cargo público e é estável nesse cargo. Você passou em outro cargo, você vai pedir afastamento desse cargo aqui para poder assumir o cargo lá. Só que, cara, é um risco do cacete você abrir mão do seu cargo anterior. Então, hoje já é consagrado, né, já é definido pelo STF que se eu nesse novo cargo estou no estágio probatório e eu perco o cargo pelo estágio probatório, eu sou reconduzido para o cargo anteriormente ocupado. Entendeu? Então, você pode interpretar tranquilamente essa estabilidade como durante o estágio probatório também, tá? Agora, se eu me tornei estável no cargo novo, o vínculo anterior é desfeito, porque eu já tenho uma proteção no meu cargo novo. Quer dizer, o vínculo é desfeito não, né? Eu não preciso me preocupar se era estável ou não no cargo anterior, porque no cargo atual eu sou. Então, o que o STF faz é um joguinho aí em relação à estabilidade anterior, no caso do estágio probatório, e estabilidade atual no cargo atual, tá? Mas eu vou ser reconduzido. Ah, mas e se por acaso não tiver mais vaga para aquele local que eu estou voltando, né, para onde eu estou sendo reconduzido? Aí a Constituição fala que você será aproveitado em outro cargo. Só para constar, não confunda esse aproveitado com o aproveitamento, tá? Porque o aproveitamento é um mecanismo de provimento que serve para o cara estar em disponibilidade e volta para o cargo. Então esse aproveitado, ele não é aproveitamento, é uma recondução
Só que ao invés de você voltar para o cargo anteriormente ocupado, você vai ser aproveitado em outro cargo. Cuidado, que eles usaram o termo aqui meio cagado, desculpa a palavra, mas que faz você confundir com outro instrumento que não tem nada a ver com o que está aqui. Ou será posto em disponibilidade. O que é ficar em disponibilidade? É ficar em casa esperando alguém te chamar para trabalhar. Aí sim, se alguém te chamar, olha, apareceu uma vaga, volta aqui, vamos trabalhar. Aí sim é aproveitamento, tá? Gente, eu não tenho como te mandar embora, você era estável. Ah, mas poxa, não tem mais vaga para mim. Fica em casa. Só que aí, enquanto você estiver em casa, você recebe remuneração proporcional, não é integral. Por que ele fala aqui sem direito à indenização? Porque você estava trabalhando no cargo atual e estava recebendo, não tem por que indenizar. Mas da reintegração, não. Eu fiquei 1 ano fora do cargo porque eu fui demitido injustamente. Quando eu sou reintegrado, o que eu vou querer? Eu vou querer receber tudo que eu não recebi por estar afastado. Então aí sim tem indenização. Cuidado, tá? A reintegração é indenizada, a recondução nunca, até porque você estava recebendo, tá? Parágrafo 3º, se for extinto o cargo ou declarada sua desnecessidade, que são casos em que ninguém mais vai poder assumir aquele cargo porque ele não existe mais, o servidor estável ficará em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço até seu adequado aproveitamento, agora sim, em outro cargo. Então esse aproveitado não se confunde com aproveitamento porque não é a mesma coisa, apesar de ter o mesmo efeito. Qual é a lógica aqui? Você já deve ter ouvido falar nisso, né? Cargo em extinção. Em extinção é porque ninguém pode assumir aquele cargo. Enquanto tiver alguém naquele cargo lá, o cargo continua existindo. A última pessoa que foi embora, cargo extinto. Então pode acontecer. Eu vou ser reconduzido, né? Eu serei reconduzido para o cargo e eu descubro que meu cargo anterior não existe mais. Ou que ele foi declarado extinto ou desnecessário, algum outro cargo assumiu. Eu não tenho para onde voltar, vou para casa. Até que a administração me avise, olha, queridão, tem um lugar aqui que é compatível com o seu cargo anterior. Porque ninguém quer ficar te pagando para você ficar em casa coçando a auréola do joelho, né? Ele quer que você trabalhe, beleza? E precisamos falar sobre mais um dispositivo que a Constituição passou a ter depois da reforma de 2019, o parágrafo 13 do artigo 37, que na verdade já era um dispositivo meio que normal da gente falar e que agora a Constituição traz como um texto bem explícito, né? Salvo engano foi em 2019. Também não muda porra, né? O servidor público titular de cargo efetivo poderá ser readaptado. Então ele está apresentando para você a 4ª forma de provimento. Nós falamos da reintegração, recondução, aproveitamento e agora a readaptação. O que é a readaptação? É o caso em que você vai para um outro cargo compatível com o seu cargo atual porque você sofreu limitações, seja na sua capacidade física ou na sua capacidade mental. Tá? Então, enquanto estiver nessa situação, você é readaptado para um outro cargo compatível com o nível de escolaridade, remuneração, até porque você não vai ganhar mais ou menos, né? Tem que ser alguma coisa parecida com o cargo para o qual você se mostrou apto ou apta. Você vai ficar readaptado, vai ficar lá, quando melhorar, volta para o cargo anteriormente ocupado. Não, mas se por acaso essa lesão for muito pesada, for permanente, for algo complexo, aposentadoria por incapacidade permanente, muito simples. Ah, mas se recuperou. Depois volta, não tem problema. Aí acontece uma coisa chamada reversão, que é outro provimento que não está aqui, tá? Mas é interessante você perceber que existe dentro da Constituição Federal a readaptação também, que é adaptar a pessoa a um cargo compatível às limitações dela. Vamos falar sobre grana? Né? A gente falou agora sobre esses instrumentos aí, né? Reintegração, recondução e tal. Vamos falar sobre dinheiro. E o artigo 37 tem inciso pra cacete sobre dinheiro, então vamos embora. A remuneração dos servidores públicos e o subsídio que trata o parágrafo 4º do artigo 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, ou seja, uma lei ordinária, tá? Observada iniciativa privativa em cada caso, assegurada a revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices. Então vamos lá. O que ele está falando aqui de servidores, remuneração e subsídio? Galera, o pagamento feito a quem trabalha para a administração, ele pode acontecer através desses dois mecanismos, tá? Para o servidor ativo. Remuneração, que é basicamente uma mistura entre o vencimento que você tem pelo cargo e as vantagens. Um auxílio alimentação, auxílio transporte, sei lá, tá? Plano de saúde, que seja. Né? Então, alguma vantagem somada ao vencimento te dá a remuneração total. Mas alguns servidores no Brasil, e daqui a pouco a gente vai entrar neles, no bom sentido, claro,
né? Alguns servidores recebem subsídio. O subsídio nada mais é do que uma parcela única. Não tem esse negócio de vencimento mais vantagem que diferencia ganhos. Não. Todo mundo que está naquele cargo recebe a mesma coisa. Então, deputado estadual, todo mundo recebe igual. Todo deputado estadual recebe igual. Todo deputado federal recebe igual. Por quê? Porque é subsídio, é parcela única. Não tem aumento nem decréscimo por conta de qualquer outro sistema. E aí ele fala o seguinte, voltando aqui, eu tive que dar uma pausa, que dar uma travada aqui na minha tela. Então, a gente tem essa questão de remuneração ou subsídio. A Constituição deixa claro que, para poder fixar ou alterar esses valores, somente lei. Lei específica, lei ordinária específica ou simplesmente lei, tá? Observada a iniciativa de cada caso. Por quê? Porque para cada tipo de cargo, eu tenho que ter alguém que vai ter a iniciativa de propor a remuneração ou a mudança dessa remuneração, tá? Não é o legislativo que do nada fala, vamos aumentar a remuneração dos outros? Não, isso tem que vir iniciativa, ou seja, o ato inicial para fazer aquele movimento acontecer legislativo tem que vir de quem é competente para tal. Com revisão geral anual, então sempre tem um aumento ali. É que nem o salário mínimo, né? Que aí os nossos políticos falam como se eles fossem, nossa, eu aumentei o salário. Sim, mas é obrigação anual esta merda acontecer. Mas os trouxas acreditam que os políticos são bonzinhos, né? Servidor público também, né? Tá na Constituição, revisão geral anual. Ah, mas teve tanto tempo que não aconteceu, aí mata o político. A culpa é tua de não reclamar. Sempre na mesma data e sem distinção de índices, por quê? Não importa qual cargo. Eu não posso ficar dando aumento por carguinho. Né? Ah, você vai ter um aumento de tantos por cento, você vai ter... Eu estou falando da revisão geral anual. Os aumentos pontuais, sim, obviamente vão ser feitos por ponto, né? Que aí o sindicato reclama, não sei quem reclama. Ah, vou dar um aumento de 3% para vocês, 4% para os outros. Na revisão geral anual, o percentual é igual para todo mundo, tá? Então, em relação à remuneração e subsídio, fixação, alteração e revisão, tá aqui. Um dos incisos mais importantes e grandes para um cacete que tem na Constituição, inciso 11, cai muito, atenção. Remuneração e subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional, membros de qualquer dos poderes da União, dos estados, DF e municípios, detentores de mandato eletivo e demais agentes políticos e proventos, que se refere à aposentadoria, pensões, que é quando alguém morre e deixa um valor para outra pessoa receber, ou outra espécie remuneratória, percebidos cumulativamente ou não, incluída a vantagem pessoal de qualquer outra natureza. Até aqui você está pensando, né? Meu Deus, eu não estou entendendo nada. Ele só está falando que é todo mundo e tudo que você recebe. Que essa regra que ele vai explicar agora será aplicada, tá? Não poderão exceder subsídio mensal em espécie dos ministros do STF. Aqui é o que nós chamamos carinhosamente de teto remuneratório nacional. Então, segundo a Constituição Federal, ninguém no Brasil pode ganhar mais do que um ministro do STF, que são as pessoas mais espetaculares que podem surgir no meio da sociedade. Quase deuses, né? Com D minúsculo, porque, né, convenhamos. Então, a ideia é, ninguém ganha mais do que o ministro do STF. Esse é o teto remuneratório. Só que se você deixar o teto remuneratório assim, vai ter prefeito maluco querendo ganhar igual o chefe igual o ministro do STF. Vai ter vereador, não, eu quero ganhar igual o ministro. Aí, a própria Constituição cria os chamados subtetos. Atenção! Aplicando-se como limite nos municípios, subsídio do prefeito, chefe do executivo. Nos estados e DF, subsídio mensal do governador, chefe do executivo. Subsídio de deputados estaduais e distritais no âmbito do poder legislativo. Então, teto do executivo, chefe estadual e distrital. Legislativo, deputado estadual e distrital, porque não pode ser federal, tá? Porque deputado federal, ele só representa o estado, mas ele não é do estado, entre aspas. Você entendeu, né? E subsídio de desembargadores do TJ limitados a 90 inteiros e 25 centésimos por cento do subsídio mensal dos ministros do STF, no âmbito do Poder Judiciário, aplicável também a membros do MP, procuradores e defensores públicos. Aí você tá assim, meu Deus do céu, Dalmo, não entendi nada. Vamos devagar? Você vai fazer o seguinte esquema. Primeiro, qual é o teto remuneratório tradicional? Básico, ministro do STF. Então ninguém no Brasil pode ganhar mais do que os seres mais importantes da Terra. Beleza? Beleza. Quando você olha micro, né, vamos olhar local, no município, ninguém do verbo ninguém pode ganhar mais do que o prefeito.
Entendeu? Então ele está fazendo o seguinte, o prefeito vai ganhar um X, só que o valor que o prefeito recebe vira teto municipal. Então todos os servidores, empregados públicos municipais se submetem a isso. Tá? E aí não importa se é legislativo ou se é do executivo, lembrando que município não tem judiciário. Tá? O judiciário é estadual. Vamos para o âmbito estadual e distrital. Aí, o que a Constituição fez? Ela fez subtetos específicos por poder. Enquanto no município é um só, nos estados e no DF é por poder. Poder executivo, o chefe do executivo, governador. Poder legislativo, o deputado estadual, que é o membro mais importante da Assembleia, convenhamos, só tem eles também, né? E poder judiciário, o desembargador do TJ, que é o maior cargo estadual dentro do poder judiciário, porque depois de desembargador do Tribunal de Justiça, ministro de alguma porra, né? Então, entendeu? No caso de estados e DF, eles fazem uma subdivisão, são subtetos específicos, enquanto no município é todo mundo prefeito, aqui depende do cargo que você estiver vinculado. Ah, fiz uma prova para o TJ, beleza, o teu limite vai ser o desembargador do TJ. Fiz uma prova para uma agência reguladora do estado, vai ser o governador, tá bom? E aí ele coloca que para esses desembargadores, eles não podem receber, aliás, o limite, né, que os chefes de poder podem receber é 90 inteiros e 25% do subsídio mensal do ministro do STF, tá? No âmbito do judiciário, e aí no executivo você vai pelo presidente, faz a simetria, né? Aplicável a MP, procuradores e defensores públicos também. Daqui eu quero que você extraia essa informação. Teto remuneratório nacional, ministro do STF. Subteto municipal, prefeito. Subteto estadual, IDF, depende do poder. Ou governador, deputado estadual, ou por acaso desembargador de justiça. É óbvio que isso não vai acabar aqui. Tem muita coisa, mas vamos embora. O disposto no inciso 11 aplica-se também às empresas públicas e sociedades de economia mista. Lembra desses caras aqui? E suas subsidiárias são aquelas empresas estatais, que elas sofrem muito mais influência do direito privado do que público. Porém, não é toda. Isso aqui é muito importante, tá? União, estados, DF, municípios, autarquias e fundações públicas, todas elas se submetem a essa regra. Empresa estatal, não. Ele fala aqui, ó, que receberem recursos das unidades federativas para pagamento de despesa de pessoal ou custeio em geral. Porque, obviamente, o teto remuneratório é uma regra pública. Não existe isso em empresa privada. Tá? Porque a gente está protegendo gasto público, uso do recurso público. Se aquela empresa estatal ela vive totalmente de dinheiro próprio, ou o dinheiro público é usado para tudo, menos para pagar pessoal, para custeio de despesas em geral, eu não vou aplicar o teto remuneratório. Então, cuidado, que empresa estatal só aplica nessa condição. Então, para eles, a regra é não aplicação. Excepcionalmente, tem recurso público na história, temos isso também, que é o teto remuneratório. Parágrafo 10. Aí vamos juntar alguns assuntos, né? É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria ou do RPPS, ou de alguma coisa do militar, ou de segurança pública, alguma coisa específica, com remuneração de cargo, emprego ou função. Então, em regra, eu não posso receber como aposentado e estar num outro cargo público recebendo remuneração. Então, em regra, inativo e ativo não se comunicam, exceto nos cargos acumuláveis. Lembra? Então, se dá para acumular na ativa, também dá para acumular na inatividade. Ah, 2 cargos de professor. Se eu sou aposentado em um, assumir outro, acumula provento e remuneração. Ah, mas eu sou professor e... sei lá, professor não, eu sou servidor do TJ, aposentado e passei na Receita Federal. Dane-se, não é acumulável. Aí você deixa de receber o provento, vai recebendo pela Receita, depois de se aposentar, eles fazem os cálculos todos lá. Então, ressalvado cargo acumulável, cargo eletivo, que aí a gente já viu que existe aquela condição de vereador para acumular, né? Ou, no caso de provento, né? Ele pode acumular também em outras situações. E cargos em comissão, porque cargo em comissão não tem vínculo, né? Então... E basicamente também, tá? Porque eletivos e comissionados, eles são ligados ao RGPS. E aqui ele está falando que é vedada a percepção de proventos do RPPS com cargo público. Gente, se você é aposentado na iniciativa privada, RGPS, regime geral, e passa num concurso público, você vai manter a aposentadoria e vai receber remuneração. Porque a vedação da Constituição é especificamente para o regime próprio, seja militar, segurança pública, seja no sistema dos cargos públicos em geral, tá bom?
Não serão computados para efeito de limite remuneratório que trata o inciso 11, ou seja, o que eu não vou considerar para bater naquele tetão lá, né? As parcelas de caráter indenizatório, até porque é indenizatório, porra, mas tudo bem, expressamente previstas em lei aprovada pelo Congresso de caráter nacional, aplicada a todos os poderes e órgãos autônomos. Ou seja, se a lei que cria uma parcela de recebimento diz que aquela parcela é indenizatória, né? Então, por exemplo, auxílio creche. Se a lei falar que aquele auxílio é uma devolução dos valores gastos, então ele não é um valor fixo, ele é um valor dependendo de quanto você paga. Ah, se eu pago R$ 800, então ele vai te devolver R$ 800. É uma indenização. Auxílio aluguel, você paga, recebe de volta. É uma indenização. Tá? Eu não estou falando que são sempre não, tá? Isso depende da lei. Pode ter do teu estado uma lei que cria o auxílio creche como um benefício a mais e não como uma devolução. Em muitos casos é, tá? Então, atenção para isso. Quando é de caráter indenizatório, é óbvio que não pode computar, porque eu estou descontando para depois devolver. Né? Eu vou pagar do meu bolso e depois eu recebo. Na prática não é assim, eu sei, mas é só uma devolução. Eu não estou adicionando no meu patrimônio. Eu estou apenas deixando de usar patrimônio pessoal e quem está pagando para mim é a administração pública. Tá? Então esses valores indenizatórios que tem que ser nacionais, tem que ser para todo mundo, não pode ser um valor indenizatório dado para uma pessoa ou um grupo só, e tem que ser, obviamente, estabelecido por lei, não entra no cálculo. Aí você pode ganhar mais do que o ministro do STF, né, no somatório final, quando na verdade você não está ganhando mais do que ninguém, mas tudo bem. Para os fins do disposto no inciso 11, ainda falando do teto, tá vendo quanta coisa tem? Fica facultado a Estados e DF fixarem em seu âmbito, mediante emenda à respectiva Constituição e lei orgânica, tá? Porque no caso aqui de lei orgânica é o Distrito Federal, tá? Não é porque é município, não. Como limite único, o subsídio mensal do desembargador do TJ, que tem aquele limite de 90,25% do STF. Então, se o Estado ou o DF quiser, ao invés de ter essa subdivisão, teto remuneratório legislativo, executivo e judiciário, eles podem, através da sua regra principal, né, Constituição Estadual ou lei orgânica, criar um limite único e falar todo mundo não pode receber mais que o ministro o desembargador, desculpa, do TJ. Tá? Então a regra é subdivisão, mas eles podem definir limite único. Tá? Parágrafo 14. Aposentadoria concedida com utilização de tempo de contribuição decorrente de cargo, emprego ou função pública, inclusive no RGPS, acarretará rompimento do vínculo que gerou o referido tempo de contribuição. Pelo amor de Deus, né? Caraca, porra, tem coisa que me impressiona como é que tem que estar escrito na legislação brasileira, de tão vagabundos que nossos advogados são, né? Falou um formado que nunca advogou, porque eu odeio essa classe. Um abraço para os advogados do Brasil, tô brincando. Mas é impressionante como é que no Brasil a gente é tão filho da... como ser humano, que a gente tem que deixar tudo... É óbvio. Se eu me aposentei num cargo, o meu vínculo tá desfeito, cacete. Porque senão eu vou me aposentar e vou continuar trabalhando. Eu sei que a intenção da lei é outra, mas não precisava. É vedada a complementação de aposentadoria de servidor público e pensão por morte a seus dependentes que não seja decorrente do parágrafo 14 a 16 do artigo 40, ou que não seja previsto em lei que extinga regime próprio da Previdência Social. Tá? Então, basicamente, ele está falando que eu não posso complementar, salvo se for a aposentadoria complementar, né? Porque no âmbito do serviço público nós temos o RPPS e o RPC, que é o regime de previdência complementar. Tá? Então é óbvio que se você paga uma previdência complementar, você vai complementar a aposentadoria e pensão das pessoas que têm que receber. Tá? Pronto. Voltando para o artigo 37 e seus incisos. Isso aqui é um ponto muito importante que muita gente não entende. Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e Judiciário não podem ser superiores ao pago pelo Poder Executivo. Aí você pensa, tá, Dalmo? O cara que trabalha no serviço, seja legislativo ou judiciário, não pode receber mais que o executivo. Não é isso. Porque a gente está falando de vencimento e não de remuneração. Lembra da história? A remuneração é o seu vencimento, que é o valor fixo que todo mundo recebe. Quem tiver no cargo X recebe 5 mil. Esse é o vencimento, mais as vantagens. Se você tiver um adicional de qualificação, um auxílio moradia, um auxílio alimentação, que pode ser que todo mundo receba, pode ser que nem todo mundo receba. Aí você pode ter uma remuneração diferenciada. Preste atenção que ele não fala remuneração, ele fala vencimento. Então, não tem problema. Vamos dizer que você é do serviço público legislativo.
a sua remuneração é de 5 mil reais. Então, o seu vencimento é 3 mil, suas vantagens 2 mil. Tá? Você recebe 5 mil. Você recebe o teto do legislativo, 3 mil reais como vencimento. A remuneração do executivo, ela não pode ser menor do que 3 mil reais no vencimento. O cara até pode ganhar 500 reais de vantagem e receber 3.500. Você recebe mais do que ele. Mas o vencimento dele é igual ao seu. Entendeu? Então, cuidado. Nada impede que a remuneração seja maior. Você, no judiciário, no legislativo, ganhar mais do que um servidor do executivo. O que não pode é o vencimento seu ser maior do que o maior vencimento pago no executivo. Então, o limite de vencimento para os outros poderes é o maior vencimento do executivo. É basicamente isso que ele está falando. Tá? Ah, como é que eu vou definir quanto que eu vou pagar para um servidor ali judiciário, legislativo, sei lá? Depende de quanto que ganha o cara do executivo, que aí é o limite, tá bom? Inciso 13, é vedada a vinculação ou equiparação de qualquer espécie remuneratória para efeitos de remuneração de pessoal. Isso aqui foi uma forma que a Constituição encontrou de evitar que o cara fale assim, poxa, mas eu sou policial civil do estado X, ganho tanto, e o policial civil do outro estado ganha mais. Eu quero equiparação. Não, porque cada um vai tomar conta da sua caceta. Cada um define a sua remuneração. Então é vedado você tentar fazer esse tipo de coisa. Eu quero ganhar igual o bombeiro do outro estado. Eu quero ganhar igual, sei lá, o servidor do judiciário do outro estado. Você já percebeu que os estados pagam diferente, municípios também. Eu já trabalhei em município que, porra, pagava 3 mil reais para médico, outro pagava 8, né? Então, convenhamos, já trabalhei que eu falo de dar aula, né? Porque eu não sou médico, graças a Deus, porque as pessoas não iam ficar vivas na minha mãos. Olha só, aqui de boa, inciso 14, mais uma vedação. Os acréscimos pecuniários percebidos por servidor não serão computados nem acumulados para acréscimos posteriores, tá? A mesma merda. Isso aqui o legislador ele dormiu com um dicionário de rima embaixo do braço. Ah, ulterior significa posterior. Então, de rima não, de sinônimo, né? É que o pessoal da rima faz isso. Pega lá um sinônimo só para fazer uma rima mais inteligente. Um abraço para quem faz rima, porque eu não sirvo para essa merda, já percebeu, né? O que acontece? Antigamente era muito comum o seguinte. Vamos dizer que você ganhava 5 mil reais e você teve um aumento de 10%. Você passou a ganhar 5.500. Passa um tempo, você ganha mais um aumento de 10%. Você passava a ganhar 10% de 5.500. Então, mais 550 reais. Perfeito? Então, você passava a ganhar 6.050. O que acontece com a Constituição aqui? Ele não pode fazer isso. Porque no próximo aumento de 10% vai ser em cima de 6.050. Você vai começar a ganhar mais 605 reais e vai embora. Mas qual que eu posso estar errado, tá? Eu não sou professor de matemática. O que a Constituição fala? Não é assim, não. Você ganha 5 mil. Ganhou 10%? 500 reais. 5.500. Ganhou mais 10% em cima de 5 mil. Não é em cima do valor final. Entendeu? É para acabar com o que nós tínhamos antigamente, o tal dos super salários pelo efeito bola de neve, que os acréscimos iam acumulando. A Constituição proíbe completamente isso, tá? Subsídio e vencimento do cargo são irredutíveis, princípio da irredutibilidade remuneratória, óbvio, né? Salvo situações que a Constituição estabelece, como, por exemplo, se você perde uma vantagem, legalmente falando, que foi indevidamente instituída, ou se tem uma mudança no subsídio da pessoa em relação à forma de cálculo que permite ganhar menos, tá? Ou até um acordo, alguma coisa assim, mas, em regra, não pode. Para a gente poder fechar, tá? Eu sei que eu extrapolei o tempo, mas está acabando. Lembra que eu falei do 39, parágrafo 4º? Tá aqui. Membro de poder, detentor de mandato eletivo, ministros e secretários estaduais, municipais e ministros de Estado, óbvio, né? Serão remunerados por subsídio fixado em parcela única, vedado acréscimo de qualquer gratificação adicional, blá, 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 blá. Explicando o que é o subsídio. Lei da União, Estados e DF e dos municípios poderá estabelecer relação entre maior e menor remuneração de servidores públicos. O que significa isso? As leis elas podem fazer, olha, a menor remuneração do município não pode ser abaixo de 30% da maior remuneração. Entendeu? Então eles podem fazer essa vinculação. Se você der um aumento para quem ganha mais, você mexe em quem ganha menos automaticamente, porque eu tenho que manter aquela diferença máxima de 70% entre um e outro. Entende? Então essa é a ideia desse dispositivo. E por fim, não menos importante, é vedada a incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculada ao exercício de função de confiança ou cargo comissionado. Isso aqui é para acabar com qualquer possibilidade de, por exemplo, mas eu estou nesse cargo comissionado aqui há 10 anos.
E, obviamente, se você está num cargo público e você assume um comissionado ou uma função de confiança, você vai ganhar mais, né? Que tem que ter uma vantagem para você. Ah, mas eu fiquei 15 anos, eu posso incorporar? Nunca. Você pode ficar 600 anos naquele cargo. Você perdeu a função comissionada de confiança, volta a ganhar o básico. Tá? Então a Constituição também ela foi inteligente em proibir completamente qualquer regra. Que antigamente na CLT tinha isso na instituição privada, até com a reforma acabou também, mas basicamente a ideia é essa, tá bom? Beleza, meu povo? Tamo junto? Tudo certo aí? Então, ó, próxima aula a gente fecha agente público, prometo, tá? Eu sei que eu já devia ter acabado isso, mas ainda tem umas coisinhas pra gente conversar. Prometo que na próxima aula, última parte de agentes públicos, beleza? Até lá!